em cada canção. Curiosidade que nos move sempre avante. Em cada episódio, um novo instante pra aprender, refletir e crescer. Arar em foco pra você se envolver. Arar em foco, no ar a cantar. Conhecimento pra te guiar. Com vozes fortes, clareza e paixão. Nos seus ouvidos em cada... Bem-vindos, ouvintes, chegou a hora da nossa arara. Boa noite para você ligado, acompanhando a partir de agora mais um podcast Arara em Foco. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Obrigado, Deus, por mais uma grande oportunidade depois do São João. Eu não pude vir participar aqui porque Frank foi fazer umas pamonhadas, né? Foi fazer canjica, disse que não podia vir, né, Frank? Então aí, depois que ele se alimentou, fez suas canjicas e pamonhas, estamos aqui de volta, brincadeiras à parte. Com a bênção de Deus, estamos de volta para mais um podcast e, claro, sempre um convidado especial para que a gente possa conversar, trazer informações importantes. E hoje temos um convidado um pouquinho distante, viu? Vários quilômetros aí, mas ele está com a gente aqui. Nosso amigo Alain Delon, contador, vai trazer informações, vai contar um pouquinho da sua história para que a gente possa fazer um bate-papo bem legal nesta quinta-feira maravilhosa, tá certo? Alain Delon, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos para um bate-papo, né? Com certeza. Estamos aqui para conversar, se conhecer, dialogar. E vamos embora. Estou aqui para trazer tanto das minhas experiências de vida quanto da área de contabilidade, porque hoje em dia não é fácil, principalmente nos próximos anos, que muita gente, tanto empresários quanto nós, pessoas físicas, né, devemos se adaptar, porque vai afetar todos os brasileiros. Boa noite também inicial do meu amigo Frank Pereira, tá por ali já também na parte técnica. Bom dia, boa noite, né? Depois de vários dias de folga, Frank, vamos para a batalha, né? Boa noite, Inácio. Boa noite, Alain Delon. Boa noite para todo mundo que já está aí. Você já vai preparando sua mensagem, sua pergunta. Que a gente vamos ler tudo lá. Marca a gente também lá no Instagram do Arara em Foco. Deixe seu like para que o Instagram possa estar divulgando para mais pessoas. E vamos aqui ter um bate-papo legal. É com você, Inácio. Beleza, então para a gente começar, para que a gente deixe guardado nos nossos arquivos, nos nossos vídeos, vamos conhecer um pouquinho da história do Alain Delon. Vamos saber quem é o Alain Delon primeiro, para que a gente possa chegar ao profissional que ele é hoje, né? Então, meu nome é Alain Delon. Hoje tenho 25 anos. Nascido não, né? Que a maioria das pessoas nasce em Guarabira ainda. Mas sou... fugiu da mente agora. Sou natural de Pilões. Crescido, nascido lá e criado até hoje. Gosto das minhas raízes. Enfim, é com muito prazer que eu gosto de estar aqui mais uma vez. Grato a vocês pela oportunidade, pelo convite. E, rapaz, minha trajetória começou desde muito cedo. Sempre tive interesse em números, tive interesse, sabe, nessa área muito contábil mesmo. Só que também tinha uma paixão secundária ali, que é a área de programação, de computador. Desde os 2 anos eu mexo com isso, sabe? Tanto é que a computação era minha primeira opção de curso. Só que devido às limitações da época, a questão da logística, que o único local na época para cursar isso só tinha em Rio Tinto. E eu, por ser de Pilões, não tinha como. Ficava realmente muito custoso, tanto para mim quanto meus pais, que estavam aptos a ajudar. E minha segunda opção de curso acabou sendo a contabilidade. Formado na Unopar, desculpa aqui falar, tem gente que tem preconceito porque é formado em particular, mas não. O que importa é o interesse em querer aprender e se desenvolver. Teve muita gente que estudou comigo e hoje segue na carreira, porque não é o local, é o profissional. E comecei assim, estudando, pagando mesmo. Minha mãe ajudou, meu pai ajudou. E depois de um tempo eu consegui a bolsa no ProUni, 100%. Então, como eu falei, não é muito do local, é o profissional. Porque também conheço muitos profissionais, contadores que estudaram lá em Mamanguape. Tiveram oportunidades e são profissionais tão bons quanto, entendeu? Realmente só cabe a cada um, entendeu? E ainda assim, comecei a faculdade com uns 16 anos.
fiz o curso todinho, e assim, quando a pessoa estuda, termina o ensino médio, minha vontade era o quê? Vou descansar, né? Passei vários anos estudando, mas meus pais, com insistência, não, você vai continuar, vai esfriadão, vai estudar, meu filho, vai estudar. E assim eu continuei seguindo até hoje, porque a gente, principalmente da área contábil, porque sempre tem novidades, a Receita Federal, o Estado, até as prefeituras sempre vem com novidades para a gente ir se atualizando, se adaptando. Porque tem mudanças nas leis, tanto municipais quanto fiscais, então a gente tem que repassar isso para o cliente, sabe? E comecei a concluir meu curso aos 20 anos, mas de lá para cá foi luta, procurando estudar mais, fiquei um tempo também sem trabalhar, principalmente na área, bateu um desengano na vida, porque querendo ou não, você não está exercendo sua área, você, rapaz, será que eu vou continuar com isso mesmo? Tanto é que eu comecei a fazer a minha segunda opção de curso, que era programação. Só que nesse caso não deu certo porque Deus é tão bom que me ofereceu uma oportunidade na área. Não, aqui você vai trilhar porque você estudou. E aqui continuei seguindo até hoje. Hoje, graças a Deus, com o meu escritóriozinho na cidade de Pilões e atendo todo o Brasil. Não tenho clientes só aqui de Pilões, da Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, sabe? Eu, por conta da pandemia também, facilitou as portas pra gente. A gente tá atendendo toda a demanda do Brasil. Alandelon, a gente via também uma grande dificuldade das pessoas, às vezes em outras profissões, quando vem aqui também, falava justamente o início. Você também sentiu uma dificuldade, até porque, assim, em todas as áreas o pessoal procura uma pessoa experiente. E como você falou, não é escola, não é fundação, não é universidade, não é nada. É o profissional que vai mostrar que é competente para a área. Você sentiu essa dificuldade no início da aceitação dos clientes? Senti. Até hoje eu sinto. Tem um cliente meu, uma história à parte, tem um cliente meu que tem um amigo que é também empreendedor. Só que ele fica assim, cismado, vamos assim dizer, né? Nosso termo, cismado. Por quê? Rapaz, ele não é experiente, não tem muitos anos e tudo mais. Mas anos de experiência também não significa capacidade. Porque eu peguei um cliente que ele transferiu a contabilidade para mim e que a contabilidade fazia errado. Só para você ter ideia, o antigo contador ele pagava mais de R$ 1.000 de diferença de imposto. Cadê a avaliação disso aí? E ele tem mais experiência de mercado do que eu. Aí, que nem eu falei, não é o local, não é questão de experiência, é o profissional. Então, no que eu vi que estava errado isso, já comecei a ajustar para o cliente. Não, você pode melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a gente ajustou. Hoje o cliente sente uma folga melhor, uma capacidade melhor. Porque querendo ou não, como diminuir um pouco a carga tributária dele, ele sentiu mais folga. Mas até hoje eu sinto isso. Porque querendo ou não, como tem pessoas mais experientes, há mais tempo na área do que eu, aí realmente sinto essa trava. Mas a gente busca demonstrar com resultado. É assim que está funcionando para esse cliente, é assim que a gente melhorou a situação dele, então a gente pode também aplicar para os próximos, porque isso é independente de experiência. Um fato importante também, destacar nessa parte aí, é justamente o que você falou, a questão da atualização. Todo profissional hoje tem que estar atualizado, porque a informação corre rápido demais. E justamente, alguns profissionais, como até você citou o exemplo aqui, talvez seja justamente isso. Se acomodou porque já é um experiente e não se atualizou. E aí acaba prejudicando o cliente, né? Isso serve para todas as áreas, tanto a área administrativa, como saúde, humanas, enfim. Serve para todas as áreas. Se a gente fica só naquela bolha, a gente não desenvolve. A gente também tem que andar com quem quer desenvolver. Porque o seguinte, eu tenho para mim isso. A gente é a média das 5 pessoas com que a gente convive. A gente tem que buscar conviver com as pessoas que são melhores que a gente, para a gente melhorar. Não é questão de tipo, eu quero ser melhor que os outros, não. Eu quero ser tão bom quanto, sabe? Eu sou uma pessoa muito modesta, por isso que eu tenho essa visão, que eu não sou melhor que ninguém é melhor do que eu, mas eu quero ser bom
para os meus próximos, para os próximos também serem tão bons comigo. Porque se eu posso ajudar a melhorar na vida de alguém, eu também quero que os outros melhorem comigo, e assim vai. Uma dúvida que talvez o pessoal também tenha, e isso você vai servir de exemplo para outras pessoas, é o seu trabalho. Como é o trabalho do contador? Porque assim o pessoal, ele é um contador, mas contador de que? Ele conta dinheiro, ele faz... Vamos tirar a dúvida de quem está em casa também, porque é para o pessoal saber, né? Já aconteceu muito isso, que as pessoas chegavam, rapaz, trabalho de contador demais, não, sonhado com tanto dinheiro. Ah, isso é vida, isso não é assim não, antes fosse. Seria bom, né? Seria bom demais ver dinheiro assim todo dia, que hoje é só o Pix também, mas seria muito bom. Só que o contador em si, ele tem uma responsabilidade muito grande. É uma das profissões que, se paralisar, o Brasil para. A gente, contador, tem muitos contadores que não tem poder, não tem consciência do nosso poder. Porque é o seguinte, a gente toma conta de X empresas. Todos os meses a gente tem aquela obrigação de estar fazendo confronto de informações, passando para a receita, o faturamento do cliente, que desse faturamento vai gerar X imposto. Aí o cliente tem que pagar esse imposto, certo? No que pagou esse imposto é repassado para as entidades, federal, estadual, municipal, e sem contar que a gente, contador também, vendo o faturamento do cliente com base no que ele compra, com base no que ele vende, com base no tipo do comércio, a gente pode melhorar também a situação financeira dele. A gente pode otimizar dentro do comércio, ele pode ter mais margem de lucro, a gente pode melhorar com conselhos financeiros também para otimizar. Você pode investir nisso aqui, você está com um capital bom, vamos investir nisso aqui, entendeu? Contador é mais isso, a gente tem um papel essencial para a tomada de decisão das empresas, dos sócios. Aí por isso que eu digo, o contador tem uma capacidade muito grande, porque se o contador parar de fazer esses repasses, essa alimentação de informações para as entidades, o Brasil para, porque vai parar de arrecadar. Hoje não tem noção da nossa área mesmo, não tem noção dessa capacidade que a gente tem. Tanto é que a gente não é muito valorizado pelo conselho. Por quê? Tem muita discrepância de preço. É diferente de um OB, por exemplo, que é tudo tabeladorzinho, padrão. Não, cada um por seu, cada um por si. Isso não é legal. Nem para quem está cobrando barato, nem para quem está cobrando muito caro. Fica realmente desleal a concorrência. Mas, infelizmente, hoje a gente trabalha como pode. Justamente quando você fala de sair da questão das empresas, hoje qual é a maior dificuldade que pode, de repente, quebrar uma empresa hoje no Brasil? Assim, com base em estatísticas, empresas que abrem, se passarem dos 5 primeiros anos, a tendência é que com o tempo ela consiga ir se mantendo. Mas também vai depender muito de como funciona o organizacional lá dentro. Porque o que quebra muito? As empresas tiram capital, os sócios tiram o capital da empresa para uso próprio, uso pessoal. Não podem, porque o capital que você produz na empresa é da empresa. Tem um termo que a gente usa na contabilidade, que é patrimônio da entidade. O quê? O sócio é diferente da empresa. A gente tem que fazer essa separação. E como a gente faz essa separação? Se chama prolabore, que nada mais é que o salário do sócio. Vamos dizer o seguinte, eu faturo 10 mil na empresa. Meu custo, vamos dizer, é 5 mil. Eu fico com 5 mil livre. Eu posso pegar, tirando todos os custos, impostos, tudo, e deixar esses 5 mil livre meu para o meu salário. Eu vou contar como se fosse meu salário. Muitos não fazem isso. Pego o dinheiro da empresa, vou tirando de pouquinho em pouquinho, sangrando. Quando pensar que não, falta dinheiro para você tirar da empresa e falta dinheiro para a empresa girar o capital, entendeu? Isso é um dos maiores causadores de quebra da empresa, porque não tem a organização. Outro problema muito comum é a falta da precificação. Eu não sei cobrar um preço justo para o meu produto. Por exemplo, eu presto serviço de contabilidade, eu mesmo. Presto serviço de contabilidade, meu preço vamos estar R$100. Mas eu estou com
tem um custo com eletricidade, tem um custo com aluguel, isso, aquilo, outro. Aí meu custo fica praticamente R$ 90 e eu cobro 100. Como é que eu vou manter minha empresa? Como é que eu vou manter eu desse jeito? Não tem como. Você tem que realmente organizar, ver seu preço. Você tem que tirar o custo da sua empresa no geral. Você tem que tirar a sua parte de impostos. Tanto é que eu ajudo os meus clientes com precificação. Teve essa semana passada que me agradeceu. Eu senti uma folga porque você me ajudou. Porque eu estava só aplicando a parte de imposto. Por exemplo, ele trabalha com mercearia. Ele não estava aplicando a parte de imposto, não estava aplicando a parte de funcionário nem nada. Ele simplesmente estava pegando 4% de imposto. É isso aqui que eu vou gastar de imposto. Pega esses 4% e jogo sobre o produto. O meu produto é R$1, fica R$1,04. Mas o que? Funcionário, energia, luz, essas coisas tudo não estava agregando, entendeu? Aí o que? Tava trabalhando só para pagar o imposto e o resto danado. Deixou de fora. Aí depois que eu cheguei, eu verifiquei essa situação. Não, você está cobrando errado. Vamos ajustar isso aqui. Aí porque ajustou, ele vem realmente me agradecer. Ó, senti melhoria, senti uma folga. E a tendência é que no longo prazo melhore, porque ele já se atentou como tem que fazer seu preço. Por mais que sua demore mais, porque querendo ou não, encareceu, mas querendo ou não, o que ele vender já vai se pagar. E pagar as coisas. Porque tem produto que a gente pode ganhar mais de 100%, precificando da forma correta. E ele enxergou essa possibilidade, entendeu? É assim que a gente trabalha. E esses são os maiores causadores que quebram a empresa. Tanto pela questão da organização, porque a gente não sabe separar o financeiro, quanto pela precificação errada. Boa informação, a gente volta já já com mais informações. Vamos à interação, Frank, aí do pessoal? Deixa eu vou tomar. Vamos lá, estamos aqui a professora Wanda Rocker. Boa noite, Inácio, Frank e o grande contador Alan. Não foi possível hoje, estou morta de ressaca. Ela bota aqui. Eu vi essa foto ontem, o professor, lá no grupo, viu? O pessoal compartilhou, viu? Melissa Brito, boa noite, estamos aqui na escuta. Mauro Silva, grande abraço, meu contador. Aqui estamos no Mimo Pilões, é isso, Mimo Pilões. Está participando com a gente. A Daiane também participando. Sucesso, meu sobrinho. É com você, Inácio. Você vai interagindo, vai mandando sua mensagem, vai interligando. É muito importante, viu? Uma das coisas boas também, eu vou deixar você agradecer primeiro, Alan, mas eu vou perguntar daqui a pouquinho também, porque a gente falou justamente das empresas. Tem muita gente que quer abrir empresa, mas não sabe como fazer. Mas vamos agradecer primeiro a participação, né? Agradecido mais uma vez, Wanda Rock, pelas gratificações, pelas palavras. E, rapaz, logo de ontem para hoje você fez isso comigo. Tanto tempo, né? Tanto tempo para você beber e deixou para beber de ontem para hoje, rapaz. E começou o caminho do frio, ela podia deixar agora pro caminho do Deixa frio. pro caminho do frio semana que vem, rapaz. Assim mesmo, vai ter mais oportunidades. A minha esposa Melissa, um grande abraço para você, para que Deus abençoe hoje e sempre. Uma das maiores incentivadoras minhas, sempre está conversando. Ela não entende nada do assunto, mas quer conversar, quer interagir como se. É importante, né? Essa parceria sempre é importante. Essa parceria, esse diálogo, eu acho isso bom. E muito obrigado, meu irmão. Magno, meu pupilo, vamos botar meu pupilo, porque ele cursa contabilidade, técnico de contabilidade. E ele veio pedir oportunidade para mim. E eu fiquei muito feliz com isso. E hoje, até hoje, a gente tem essa interação, por mais que já tenha encerrado o estágio, mas fico de coração muito agradecido por ele até hoje se fazer presente, buscar interagir, conselho, que ele realmente é muito disso. E valeu, meu irmão. Abraço, tamo junto. E por mais que não tenha falado, quero agradecer meu pai que está ali fora me acompanhando, que ele também é um dos maiores incentivadores para mim estar hoje na área que eu estou. Porque justamente, que nem eu falei, ele não deixou eu relaxar. Eu queria ensino médio, terminei, queria ficar de boa. Querendo aproveitar. Querendo aproveitar, mas não, você vai estudar. E ele chegou junto comigo e até hoje estamos nessa caminhada. Isso é importante, a gente vê, seguir o conselho de pai e mãe como é importante. Pois é. Como é que eu estaria hoje se não tivesse seguido, né? É isso aí. Mas voltando aqui à nossa área, a gente falar um pouquinho justamente. O pessoal tem dúvida, como é que eu faço para abrir uma empresa? Hoje em dia, depende muito assim, não é difícil você contratando o profissional correto, que saiba lhe instruir,
tranquilo, mas ainda assim, o Brasil hoje ainda tem muita burocracia, sabe? Pesa muito. Por quê? Quando a gente vai abrir uma empresa, eu vou falar duas situações, vou falar do MEI. O MEI é mais tranquilo, por quê? Para pessoas que estão começando, então começa pequenininho, eu quero realmente galgar, quero investir, empreender. Não é muito tranquilo, porque geralmente a gente precisa só dos dados iniciais, conta do Gov, qual o ramo que você quer atuar, quanto você investiu no seu negócio para começar. Esse aí é mais tranquilo, realmente não tem muita burocracia não. Burocracia entra na parte do meio, ainda assim, é quando, dependendo da atividade que você exerce. Eu trabalho com venda de roupa, é tranquilo, eu só preciso de uma hora de funcionamento. Trabalho com comida, manipulação de alimentos, já é mais trabalhoso, porque eu vou precisar de um alvará da prefeitura, vou precisar de um alvará da vigilância sanitária, entendeu? E assim vai. Mas ainda assim é tranquilo, a depender da prefeitura. Mas vou pegar uma empresa de porte maior. Esse já é mais trabalhoso, porque esse aí realmente envolve todo um planejamento tributário. Porque eu tenho que ver o custo de abrir empresa na junta comercial, tenho que ver o custo do alvará da prefeitura, tenho que ver o custo de todos os alvarás, inclusive bombeiros. Eu tenho que ver o custo, como é que vai ser esse imposto dessa empresa, como é que ele vai pagar. Sempre botar para ele pagar menos de forma legal, entendeu? Tem todo um estudo, acaba sendo burocrático, mas a depender do profissional, ele tem que transparecer isso para você, saber levar informação, porque tem gente que quando recebe informação fica assustado, coisa muito gasta, não sei o que, mas você, quando vai abrir uma empresa, você não tem que levar isso como gasto, como investimento, porque você está investindo em você. A gente não tem certeza do amanhã, se vai realmente retornar para a gente, mas infelizmente hoje as coisas funcionam assim, a gente fazendo um planejamento bem feito, o risco da gente quebrar, de tropeçar é menor. Porque, como eu falei, depende muito do profissional, como ele vai levar essa informação a você. Não sei se eu vou dar um exemplo. Em João Pessoa, eu fechei contrato com um ambulante. Vende tapioca, o foco dela é tapioca. Esse cliente. Fatura acima do limite do MEI. Quando a pessoa abre o MEI, que eu falei, bem tranquilo, tá? Sossegado. É bem sossegado. Você pega o alvará da prefeitura, pega o alvará de vigilância sanitária, show de bola. Pensa que não, quando ela estourou o faturamento, tem que mudar o porte da empresa, vamos ter que crescer. Aí começou, taxa de alvará, taxa não sei o que, taxa não sei o que. Realmente a pessoa se assusta. Tem todo mundo para a pessoa se adaptar à taxa de juros comercial, mas como fui deixando ela ciente, que fazia parte do processo, ela foi ficando mais tranquila. E ainda assim, aos poucos, foi orientando a questão da precificação. Porque, querendo ou não, quando você é MEI, praticamente você paga só uma guia mensal, hoje é 80 e pouco. Mas quando você eleva o porte, tem todo mundo de custos a mais. E isso realmente requer um planejamento. Porque tem casos profissionais como médicos, vou pegar médicos. Um médico abre empresa. Ele pode pagar 15 mil por cento de imposto na lata ou 6%. Vai depender realmente só da organização do planejamento dele. Fazendo dessa forma de pagar 6% menos, ele ainda tem o privilégio de estar contribuindo com o seu INSS e ficar cobertado. Entendeu? Tudo realmente requer adaptação, planejamento. Mas isso aí realmente depende muito do profissional como leva a informação. Não assustar o cliente. Você tem que saber ser dinâmico, saber ser transparente, porque realmente assusta por conta da burocracia que é hoje no Brasil. Justamente quando pega na deixa, quando você fala aí, tem como reduzir impostos assim, porque às vezes o cara se assusta de repente quando vê tanta coisa para eu pagar, tanto sei o que. Tem como fazer uma redução, tendo esse controle? Tem sim. Inclusive, esse cliente que eu mencionei mais cedo, que estava pagando mais, paguei menos porque eu fiz uma revisão de impostos nele. Porque, um exemplo, hoje o Brasil tem X impostos, vamos botar 7, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, IRPJ, CSL, contribuição e CPP patronal. Vamos botar aqui, quem vende mercadoria, ele
desses 7, vai pagar só 4, 3, entendeu? Tem benefícios fiscais hoje já ao nosso favor, entendeu? Isso a gente pode otimizar de forma legal. Lógico, o Estado, se deixar, você vai pagar inteiro. Ele vai querer. Ele vai querer. Para ele é importante a gente chegar mais, né? Com certeza. Mas se a gente vê que de forma legal ele tem direito a essa redução, a gente pode melhorar a situação do nosso cliente, que foi o que eu fiz. A questão do meu cliente. Eu podia otimizar muito mais a questão de imposto para ele, e foi o que eu fiz. Porque se a pessoa não se atualizar, passa batida essa informação. E é algo que se atualiza todo ano. E com a reforma vai vir mais um outro mundo de mudanças com relação até redução tributária. Muito importante. Temos mais participação, Frank? Vamos lá, interação do pessoal. Vamos lá. Tem um tema bem importante também. Isso, tem o Ronaldo Félix também participando com a gente. Boa noite, estou aqui vendo aqui de São Paulo, assistindo a gente aí. O Pilon em Construções também participando com a gente aí. Cliente forte aí. Tá participando conosco aqui. Vamos lá, pessoal, deixa sua mensagem aí, alguma pergunta, alguma dúvida. Que a gente aqui vai tirar toda a dúvida. Aproveita que hoje é Costuma dizer, consulta é de graça. Hoje é de graça. Aproveita. Vamos lá, você, né? Vamos lá, a gente vai aproveitar aqui também, justamente, uma área hoje que tem crescido muito, é o MEI. Tirar dúvidas dos mitos e verdades. Hoje, a maioria do pessoal está se formalizando, se organizando, até porque hoje tudo precisa de documentos em todas as áreas. Hoje, o que é preciso para ser MEI? Então, hoje o MEI precisa, como eu falei, documentos básicos, realmente só para formalizar, para dizer, eu quero empreender, para o governo dizer, eu quero empreender. Precisa de documentos básicos, documento de foto, comprovante de residência, comprovante do comércio, quanto investir no meu comércio, dados assim bem básicos mesmo, não tem muita burocracia, mas para quem está começando a empreender é muito importante. Por quê? Até ano passado, eu tinha mês que eu tomo de conta ainda, que até ano passado prestava serviço para prefeituras, por exemplo, não exigia nem nota fiscal, prestou o serviço, toma, tá pago. Por conta de uma mudanças internas, mas no geral mesmo, hoje eles exigem que era nota fiscal e sua conta tem que ser pessoa jurídica. Porque o que muito acontece é que quando as pessoas que são MEIs abrem sua empresa, não abrem conta da empresa. Fica só recebendo o CPF. E que nem eu falei, tem que fazer a separação. Tem que fazer a separação. Tanto pela questão da empresa, para você trabalhar o seu capital de giro, quanto para a organização mesmo. Entendeu? Isso é muito importante nessa questão do MEI. E não é muito burocrático não, só documentos básicos e questão de um dia sua empresa está aberta. É bem livre de burocracia mesmo. O MEI, ele tem algum direito, alguma coisa? Tem sim. Todo mês essa guia que a gente paga do MEI é 5% do salário mínimo e algumas alíquotas de imposto, ISS, IPI e ICMS. Dentro dessa guia, no que a gente paga, a gente tem direito aos benefícios do INSS, não direito a se aposentar por tempo de contribuição. Muita gente acha isso. Aí eu pago o MEI, é como se eu estivesse contribuindo para o INSS, vou me aposentar com tempo de contribuição. Infelizmente não. Quando a gente paga só essa taxa de 5%, né, do MEI, a gente só tem direito aos benefícios do INSS. Deus o livre. Auxílio doença, acontecer algum acidente, invalidez, morte, essas coisas, entendeu? Você tem direito. Mas quando a gente contribui com mais 15%, que é 5 mais 15, tá? 20%, aí a gente tem direito a se aposentar por tempo de contribuição. Entendeu? Porque a gente complementa a nossa renda com mais 20% do salário mínimo. A gente pode optar por mais, entendeu? Mas geralmente é 20% do salário mínimo. Importante. Outra questão que a gente sempre tem dúvida, pessoal, a questão do MEI. Às vezes assim, o MEI pode ter algum funcionário, pode ser só a pessoa. Como é que é o MEI? Pronto. O MEI hoje tem direito a um funcionário contratado, carteira assinada. Mas muitos que trabalham com MEI, às vezes é o próprio dono que ficam à frente. Aí muitos não veem essa necessidade. De vários meses que eu tomo de conta, só um que é carteira assinada, entendeu? Porque os próprios donos ficam à frente, entendeu? Porque eles estão crescendo, estão
começando, porque um mês serve justamente para isso. Vou sentir o comércio, vou ver como é que vai funcionar daqui a alguns anos. Dando certo, eu vou me adaptando, vou crescendo. Eu sou MEI. Meu comércio não deu certo, deu algum problema. Deixa pra lá. Pode fazer isso ou vai ter algum resquício lá no passado? Como é que vai ser? Então, é o que mais acontece hoje. O que acontece? O MEI abre, tem muita gente que abre o MEI, paguei a primeira. Deixei pra lá, mas no meu comércio, mas deixei pra lá de pagar o MEI. E vai juntando. A receita, ele não quer saber que você parou. Você não abriu empresa, todo mês vai gerar aquele boleto para você. Aí o que acontece? Ele espera anos juntar vários boletos, aí trava seu CNPJ. E parece que é nessa hora que o empreendedor precisa do CNPJ. Aí, depois de anos travado e tal, foi comprar, não pude comprar. O que aconteceu? Fui lá, chega uma cartinha da dívida ativa da União. Você tem isso aqui para pagar. Mais de R$1.000, R$2.000. Vai depender de quantos anos a Receita esperou juntar para lhe notificar. Chegou a boladinha para você pagar. Aí não pode fazer isso. Se você vê que o seu comércio não deu certo, procure baixar. Que é o mais interessante. Você fecha a empresa, seu comércio já fechou. Fecha a empresa na Receita, Estado, governo. Aí não vai vir mais essas cobranças. Mas você ainda tem que pagar o que é devido. Por quê? Quando a gente não paga, as dívidas que são da empresa, elas vêm para o nosso CPF. Ou seja, é melhor pagar enquanto está na empresa, antes de vir para o nosso CPF. Porque, querendo ou não, isso impede a gente financiar um carro, uma moto, um empréstimo. Entendeu? Isso não é interessante. Porque atrapalha nosso crédito. Tanto é que se a gente for fazer alguma movimentação no banco, o banco acusa. Ei, tem isso aqui, ó, dívida ativa. Vamos regularizar. Justamente, de repente alguém tem uma conta dessa assim, o governo negocia, tem como fazer, porque assim, como você disse, às vezes pode vir, ando juntando, o valor pode vir, dependendo da empresa ou da meio que for, o valor vem exorbitante. Com certeza. Pode ser negociado esse valor também, até para quem está em casa agora tirar uma dúvida, pode ser negociado para colocar tudo em dia? Pode sim, inclusive hoje ainda tem edital aberto, edital que nada mais é que ajuda na redução desse valor. Dizer que minha dívida veio de 2.000. Tem edital de regularização que negocia com 50% de desconto. Já vi casos de até 80% de desconto. Então facilita muito para você que está endividado, mas não tem capital para realmente conseguir regularizar. Mas com essa oportunidade dá a opção para o empreendedor realmente se regularizar. Quem realmente ainda tem empresa no seu nome, quem deixou de exercer, porque se aproveita desse benefício. Alan, às vezes assim, eu fico na dúvida, vamos dizer assim, eu quero abrir uma empresa, quero abrir uma MEI. Como é que eu devo, assim, qual é o momento certo para eu fazer isso? Rapaz, Porque às vezes a gente diz assim, será que era bom fazer isso? Surgem oportunidades, aí vocês, será que essa é a hora? Então, é para isso que serve o planejamento, certo? Você chega para o computador e pergunta, eu quero abrir empresa. Quando uma pessoa vem falar isso comigo, eu pergunto, com que você vai trabalhar? Qual é o seu capital? Eu faço uma série de perguntas para saber realmente se faz sentido. Porque tem casos que ainda compensa a gente trabalhar como autônomo, sem estar regularizado. Hoje, por conta da isenção de 5.000, também facilita um pouco nessa questão. Mas para isso que serve o planejamento. Porque a gente realmente avalia se faz sentido a pessoa, o cliente, ter esse custo todo. Porque querendo ou não, você não vai pagar só o contador, você vai ter todo um custo com a empresa, com isso, com aquilo. E com o autônomo não. Com o autônomo você paga ali com o seu INSS e só os custos básicos da empresa. Só para gerar realmente o capital. Você realmente tem que ver realmente com o contador se faz sentido isso naquele momento. Para isso que serve o planejamento. Porque não faz sentido a pessoa adquirir um custo que não faz sentido. Já fechei uma empresa, inclusive, por conta disso. Ele era MEI, migrou para uma empresa de porte maior, passou um tempo, não aguentou,
infelizmente não aguentou, muito pesado a demanda de custos, e ele precisou fechar. Por quê? Estava muito pesado. E não foi falta do planejamento, mas querendo ou não, acontecem imprevistos que realmente nos tiram de tempo. Mas ainda assim, requer todo um planejamento. E já vi casos de gente que não fechar a empresa não, dá para ir levando. Tem contrato, tem isso, aquilo, outro. Mas se eu realmente avalio que não dá para ele se manter, ele está trabalhando só para pagar a conta, não se manter não, é melhor fechar. Eu prefiro, porque é o seguinte, é um honorário que eu ganho desse cliente, certo? É um pão de cada dia que eu levo pro meu bolso todo mês, graças a Deus. Mas se eu vejo que não está fazendo sentido para o cliente, não faz sentido eu insistir para ele manter. Vamos fechar. Em outra oportunidade, no futuro, quem sabe, a gente retorna. Mas agora, se a empresa não faz sentido, está se mantendo aberta. Era justamente a pergunta que eu ia fazer na sequência. Eu fechando uma MEI ou uma empresa, estando tudo regularizado, lá na frente eu posso reabrir novamente? Pode, só que você necessariamente não vai reabrir com o mesmo cadastro. Porque todas as empresas têm um CNPJ, que é tipo o CPF. Toda empresa tem um CNPJ. No que a gente encerra esse CNPJ, a gente não pode retornar, a gente tem que abrir uma nova. Importante isso aí. Tem mais participação, Frank? Fica à vontade aí. Tem sim, né? O pessoal da Pilon em Construção coloca aqui, contador da Pilon em Construção. Ariane, aqui em São Paulo estamos assistindo, orgulho, primo. É com você, Inácio. Importante a participação quando os clientes mesmo também já demonstra aí, né? Você mesmo. E cliente potência, nas construções. E inclusive eu também otimizei a carga tributária dele. Estava pagando uma diferença boa do antigo contador para mim. E eu avaliei isso. Antes mesmo dele. Assim, a gente conversando, que ele é do nosso convívio, Alex. A gente conversando. Aí, rapaz, tá certo isso, tá pagando isso tudo mesmo. Aí, sem compromisso mesmo. Fui fazer um check-up. Rapaz, dá para melhorar isso aqui. Em 3 meses que eu fiz avaliação, em 3 meses, economizei cerca ali de R$4.000. Planejamento, avaliação de produto, porque como ele trabalha com material de construção, dá para otimizar muito, tem muito produto com benefício fiscal e passa batido, sabe? Às vezes a questão do próprio sistema do cliente não está parametrizado com isso. Vou dar um exemplo simples. Na loja dele, no caso dele, um martelo, eu compro, ele vende para mim, ele paga 100%, vamos usar 100% de imposto sobre esse martelo. Um saco de areia, eles vão botar que ele paga 40%, entendeu? Por conta de um benefício fiscal. E tudo isso influi. Imagina se de um produto tem essa diferença, imagina de vários. Que uma loja de material de construção tem um mundo de produtos. Aí dá para melhorar, entendeu? Inclusive para ele até oferecer um preço melhor. Com certeza. Porque querendo ou não, preço melhor vai ter um lucro ainda maior. Com certeza, mais acessível para ele mesmo trabalhar no giro da empresa para oferecer para os clientes. E quando é o momento exato, a gente falava agora do MEI para a empresa, agora como é o material de construção, qual é o momento exato de migrar de um para outro? Tem 2 situações. Primeiro, quando o MEI tem perspectiva de estourar o faturamento do MEI. Que o MEI hoje tem um limite de R$81.000. Dividido em 12 dá 6.750, se não me falha a memória. Ele não pode ultrapassar essa média de limite por mês. Porque se ele ultrapassar, já dá indício que ele pode se transformar de um porte maior. Para isso que requer o planejamento. Foi justamente, inclusive, o que aconteceu com a tapiocaria. Ela abriu o MEI com uma pessoa. Ela abriu o MEI por conta dela. Abriu o MEI, mas rapaz, eu faturo bem mais do que 6 mil e pouco. Não faz sentido eu continuar como MEI. Aí ela chegou até mim por indicações e tudo mais. Não, realmente não faz sentido nem você ter aberto a empresa nesse ponto. Você já era para ter, em vez de abrir aqui, você degrauzinho a mais. Já tá um degrau maior. Aí, com aos poucos a gente foi ajustando tudo mais e hoje ela trabalha sossegado pela questão do planejamento e tudo mais, mas fica nessa parte do MEI, que vai depender só de você não faturar o limite.
Hoje o limite é quanto, Alan? 81 mil. 81 mil. 81 mil para venda e 64 mil para compra. E a outra situação, para a gente transicionar o MEI, é quando o cliente está perto de estourar. Porque às vezes o cliente começa morninho, tal, tô sentindo comércio. Começa a evolução. Aí o comércio evolui bem rápido demais. Aí ele precisa migrar. Aí acontece até caso do cliente estourar. Aí ele acaba transicionando de forma forçada. Aí ele tem que se adaptar, querendo ou não, com mais pressão. Porque o nosso planejamento foi ele foi sentindo e por uma oportunidade eu peguei um contrato maior, por exemplo. Meus contratos antes eram de 5 mil e tal. Peguei um contrato de 60, 80. Agora é hora de segurar, né? Vamos subir o degrau aqui, porque querendo ou não, quando a gente faz isso sem um planejamento, acontece do cliente estourar e ele ter que voltar o ano todinho recalculando o imposto. Por exemplo, eu trabalhei até novembro, dentro do confortável, do limite, né? Dezembro peguei um contrato, estourei. Se você realmente não tiver um planejamento, você vai ter que voltar o ano 2025 todinho recalculando imposto já sobre o que você já tinha faturado. Aí o que? Você vai ter que pagar multas e juros e o imposto devido do ano passado. Por quê? Questão de oportunidade, questão de planejamento, tudo isso influi. Entendeu? E tem muito caso também de cliente que não organiza a questão das suas vendas e do quanto compra, aí acaba realmente estourando sem realmente perceber. Porque querendo ou não, a gente tem muitos que acompanham só o fluxo do comércio. E a gente não sente que nosso comércio está evoluindo sem o devido acompanhamento. Todo ano, até voltando só rapidamente aqui ao MEI, tem uma prestação que tem que se fazer do que foi arrecadado do ano. Muita gente esquece, deixa, vai chegando mensagem, o pessoal diz, quem esquece aquilo ali ou vai de repente assim, malandro, cheguei, fui aquilo lá, não, esqueci de fazer, e agora? A declaração anual da empresa, né, do MEI. O que acontece? Ela abre no começo do ano e vai até final de maio. Se a gente atrasar, ocorre multa. Uma multa milionária de R$50. Mas ainda assim fica como penalidade porque a pessoa não se atentou a prestar conta do que foi faturado, do que foi devido naquele ano. Mas é bom a gente sempre estar acompanhando. E não tem erro. Todo começo de ano, até final de maio, você pode procurar um contador para fazer essa declaração, porque não tem erro. Você controlando certinho quanto você comprou, quanto você vendeu, não tem erro para você se preocupar com isso. E o que acontece é que tem gente que abre empresa e deixa lá no bolo. Aí todo ano, uma declaração para você, vai juntando, declaração ano após ano. Aí realmente pesa tudo, né? Pesa tudo. Vem a cartinha da receita, vem declaração para botar em dia. Vai juntando. Aí é bom realmente você sempre ter essa atenção. E justamente como você fala assim, o cara nem liga, deixa para lá. E se ele for usar justamente essa empresa MEI ou empresa de forma irregular, tem algum risco também para ele? É porque tem. E depende muito da situação. Acontece que quando ela chega nesse ponto, às vezes você não consegue comprar no comércio, porque a sua inscrição está irregular. Acontece de, como sua dívida essas pendências foram para a dívida ativa, fica com muito impedimento para você estar comprando com um fornecedor, entendeu? E não faz sentido você buscar usar de forma irregular. Você tem que buscar botar em dia para depois utilizar a sua empresa. E se não continuar fazendo sentido para você, continuar com o CNPJ aberto, renegocia tudo, regulariza e encerra. Até porque se a gente não regularizar antes de fechar, a gente vai tudo para o CPF. Então é melhor ficar no CNPJ do que vir para o CPF da pessoa cobrando. Hoje no Brasil se fala muito da reforma tributária, como é que vai ser, diminuir imposto, vai melhorar, como é que tem sido aí? Você tem alguma informação para repassar? Porque o pessoal já diz, vai apertar meu bolso essa reforma, vai melhorar, como é que é? É porque é o seguinte, a reforma tributária está sendo um bicho de sete cabeças até para nós contadores, porque nosso mundo tributário hoje é muito complexo, Eu estava vendo, só coisa de 2, 3 meses atrás, juntou numa sala desse tamanho as cópias
dá praticamente um livro desse tamanho, dessa sala, cara. A questão da complexidade atual. Não é nem a reforma. A reforma veio para otimizar, porque, querendo ou não, diz que a gente pagava 7 impostos. A questão da empresa, né? Vai resumir em 2, que é o IBS e o CBS. E com o tempo, no final da transição da reforma, o IVA. O seguinte, fica muito no impasse de que vai melhorar ou vai piorar, porque vai depender muito da situação de qual atividade a gente trabalha, o que a gente exerce e tudo mais. Porque é o seguinte, com essa questão da reforma, a gente vai poder gerar crédito para também, tipo assim, comprei de um fornecedor, gerou crédito para minha empresa. Eu posso utilizar desse crédito para abater dos impostos que vai ser gerado para mim. Isso aí vai otimizar muito, porque comprei de fornecedor, vendi, já na hora, tipo, faz esse confronto, entendeu? É muito mais prático para a gente mesmo. Só que a base de cálculo de imposto elevou para todas as áreas. Sei que tem benefícios fiscais, mas ainda assim se a base de cálculo aumentou do que já era hoje, então, por consequência, os impostos vão aumentar, certo? Só que como eu falei, vai depender muito da área que você exerce no seu comércio. Uma empresa que trabalha no ramo de alimentação, por exemplo, ela vai ter benefício fiscal de, se não me falha a memória, é de 50% a 70%, vai depender da alimentação, de redução desse imposto. Ou seja, você consegue apropriar desse crédito quando compra o fornecedor, você abate no que vende e ainda tem esse benefício lhe auxiliando na redução. Então, vai depender muito dos comércios, entendeu? Outro ponto da reforma também que vai ser um desafio para todas as empresas é o split payment. O que é? É quando o imposto já é descontado no ato da compra. Fui lá numa farmácia, comprei R$50 de remédio. Mas tem R$10 de imposto. A gente já paga o imposto ali na hora. Já vai descontando ali já na hora, entendeu? Aí a gente paga. Esse modelo já é utilizado em países de primeiro mundo. Estados Unidos, por exemplo, Canadá. Que, tipo, vem um cupom fiscal. Vem todos os produtos, aí seus produtos deu tanto. Aí tem esse valor, o imposto que você vai pagar em cima desses produtos. E, tipo, você vai pagar na hora. Tudo bem discriminadozinho. Vai ser muito mais fácil porque vai otimizar, vai enxutar, entendeu? Mas a questão do desafio do split payment é porque, como já vai descontar o imposto na hora, vai atrapalhar muito o capital de giro das empresas, entendeu? Então vai depender realmente de todo um planejamento para poder chegar a organizar isso. E isso vai começar a ser implementado em 2027, a reforma, né? O split payment ainda estão em fase de testes, vamos ver quando vai ser implementado. Mas o foco nessa fase de testes do split payment, que é esse desconto, vai ser nas empresas de maior porte até chegar nas menores, entendeu? Mas a tendência é que todo mundo já fique com isso, porque assim evita também sonegação. Aí, esse é um dos maiores desafios, tanto a questão da adaptação da reforma, porque vai atrapalhar muito o capital do giro dos empresários, e a questão dessa apropriação de crédito e débito, entendeu? Muito importante, porque às vezes o pessoal pode imaginar, não vai melhorar uma coisa ou outra, mas tem que se aprofundar, saber realmente o que é, e é bom nessa hora procurar o contador para ter mais informações. Porque a pessoa procurar de forma autônoma não vai entender. A gente que já é da área sente dificuldade, faz curso. A reforma foi anunciada recentemente, a gente já está fazendo curso para se preparar para a transição, porque ela vai valer mesmo em 2033. Então a gente vai ter essa lacuna daqui para lá para se adaptar. E tem muitas penalidades, porque uma nota fiscal, emitir uma nota fiscal, hoje ela tem que estar destacada em empresas de lucro presumido e lucro real, né, regime normal, hoje em 2026. Tem que estar destacado o futuro imposto que vai ser gerado. Aqui tem que estar 1% de IBS-CBS, que é o imposto, né? Tem que estar destacado aqui. Se não tiver, multa, filho. Aí a pessoa realmente tem que adaptar. Pequenas empresas e simples nacionais vai ter uma mudança com isso aí também? Não vai. São todas, sem exceção. Um pequeno ao maior.
A tendência é que todo mundo se adapte. E quem vai mais sentir é o pequeno. Porque, como eu falei, vai mexer no capital de giro. Como já vai descontar na fonte, Ou seja, o governo quer tirar o dele e o resto. Você vai ter que se esforçar para Você conseguir. vai ter que se esforçar para, tipo, vai ter que Conseguir. trabalhar a questão do ajuste de preço, as coisas por consequência vai encarecer um pouco, querendo ou não, porque você vai ter que trabalhar o seu custo já em cima do produto. E aquela primeira fala que você falou lá no começo, onde ele vai ter que separar o que é dele e o que é da empresa para poder. Isso vai ter que ser muito importante, porque se hoje muitas empresas quebram porque não faz a separação, imagina depois da reforma, que vai trabalhar no capital de giro. Não vai ter quem aguente, vai ter que procurar se atualizar, vai ter que procurar se adaptar a essa realidade, tanto na questão do próprio comércio, tanto na questão do sistema que, querendo ou não, faz controle de estoque, venda, essas coisas, vai ter que adaptar isso também, porque se ela não tiver certamente parametrizada, o fisco tem direito de vir cobrar, exigir a mudança e cobrar também, porque se não tiver regularizado, ela bloqueia sua inscrição. Você não pode comprar nem vender nada. Atrapalha muito a vida do pequeno empreendedor, principalmente. Importante mesmo. Eu fique atento e atento também vamos ao recado do pessoal, né, Frank? Também. Vamos lá, tem uma pergunta boa aqui também. Vamos lá. Ixi, essa aqui é trava. Tem trava-língua aí? Tem aqui o nome do cara, Eliderberson, é isso mesmo? Ah, rapaz, sim. Eliderberson, o homem é bom no que faz. Aí eu acho que é Davi Braia, ou é David, mas tá aqui da Davi Braia. Boa noite. Na sua experiência, qual é o erro financeiro ou fiscal mais comum que os novos empreendedores cometem que poderia ser facilmente evitado? Então, David, a questão do maior erro é que nem eu falei no início, a precificação. Se você não souber precificar direito o seu produto, o seu trabalho, você acaba trabalhando somente para trabalhar mesmo. Você não vai ter... você trabalha só para pagar a conta. Você tem que realmente trabalhar em cima do seu custo. Você realmente tem que fazer toda uma análise. Eu gasto cerca disso aqui por mês. De imposto vai dar cerca de tanto. Aí você tem que fazer realmente uma avaliação e distribuir isso sobre os seus produtos. Porque senão você não vai estar tendo margem até para comprar mercadoria. Você está comprando mercadoria, você vende, só vai estar com dinheiro para pagar, comprar mais mercadoria e pagar os básicos da empresa. Mas e você, o sócio, não vive? Tem que se organizar nessa questão. A maior dificuldade hoje que eu vejo é a questão da precificação. E isso a gente tem que buscar o empreendedor no geral. Palestras, cursos, o Sebrae oferece oportunidades para a pessoa estar se atualizando, se aprimorando, abrindo mentes, para realmente ver essa questão, estudar o seu próprio comércio, o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso fazer para conseguir girar mais, ganhar mais, reduzir os meus custos, realmente fazer toda essa análise. E só um adendo, eu queria dar um abraço para o meu amigo Eliderberson. Ele foi um dos que mais me incentivou a começar. Eu não tinha nem escritório ainda, não tinha nem sistema contábil para fazer o controle, a conciliação dos meus clientes. Ele me cedeu o sistema dele para ir começando devagarzinho e eu sou muito grato a ele, que ele foi um dos que me ajudou nesse início. Porque querendo ou não, quando a gente começa, a gente tem contador, a gente tem muito custo, questão do sistema é o que mais pesa, equipamento, o computador da gente tem que ser bom para aceitar esses sistemas. Então, como eu já tinha a questão do computador, meu sistema, eu não tinha capital. Eu trabalhava ainda CLT, mas eu já tinha minha filha, ela era recém-nascida, eu não tinha realmente como girar muito desse dinheiro, entendeu? Ou era o meu trabalho... Vamos dizer, o seu trabalho era o que sobrava da renda de casa. Exatamente. Aí, nesse caso, ele foi o que mais me ajudou. E eu tenho um conselho dele que eu levo até hoje. Que sozinho a gente chega longe. Mas junto a gente chega mais rápido aos objetivos da gente. E ele me ajudou a chegar mais rápido. Que era a minha liberdade, né? A minha independência na questão do meu trabalho. Importante esses parceiros, esses amigos que surgem Com certeza. na vida da gente, que Deus coloca, porque ajuda muito, né? Inclusive,
ele tá me devendo. E eu também tô devendo a ele. Ele é de Rondônia. Vim pra João Pessoa. Bem pertinho ali, né? Bem pertinho, que tal de casa. Vim pra cá, pra João Pessoa, e eu ir lá conhecer. Que eu quero um dia, quando Deus me der mais condições, de visitar os meus parceiros. As minhas parcerias, as minhas amizades de Você fora. vai Porque... conhecer ali a região amazônica ali. Ah, com certeza. Com certeza. Quem sabe? Deus é quem sabe. Tá perto. É. Valeu, amigo. Abraço. Muito importante. E agora eu vou aproveitar também e até usar aqui a fala do Alan, justamente numa área que a gente trabalha também, a área de serviços, Sala. E às vezes, eu ouvindo você aqui, quando a gente começa a prestar um serviço e há pessoas que prestam o mesmo serviço, só que de forma diferente. E como você falou aqui, justamente aí o cara chega, a gente oferece o serviço, o cara diz, não, mas por que o teu é mais caro um pouquinho do que o de fulano? Por que custa mais? Aí justamente isso, quando chega na reta ali, assim, agora eu preciso de uma nota fiscal para prestar conta, isso aqui é o cara de apoio, eu não tenho. Aí assim, eu tenho. Às vezes não entende, justamente quando você fala aí, às vezes você faz um serviço e não tira o valor, né, que é do seu serviço, mais um imposto que vai pagar, mais algum gasto de equipamento, alguma coisa. E justamente, às vezes falta muito essa orientação para os pequenos empreendedores, para o pessoal que trabalha justamente com o meio, não tem essa informação. E é muito importante quando você fala isso aí. Porque realmente, você não tiver conhecimento dos seus custos, você vai estar só, meu serviço deu tanto. Mas você levou isso em consideração, os seus custos, o seu equipamento, quanto você investiu, o que você investe ali por mês. Você tem que pensar tudo nesse mundo quando você vai oferecer o seu preço, o seu valor. Por isso que quando chega, a gente tem que, com o tempo, a gente também tem que aprender a selecionar os nossos serviços. Por quê? Eu gasto tanto, meu custo é tanto para fazer tal serviço. Faz sentido eu fazer menos do que esse preço? Não vale. Porque é muita mão de obra para pouco retorno. Sendo que nesse tempo poderia tentar arrumar outro serviço que poderia me dar mais retorno. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Justamente as pessoas que estão agora, de repente, lhe ouvindo agora, Alan, como é que eu faço? Estou querendo empreender numa coisa. Também você pode orientar o pessoal. Às vezes o cara quer fazer um serviço, mas qual área eu devo seguir? Às vezes já oferece um serviço, mas não entende qual área, como é que pode fazer. O contador pode também dar esse conselho, orientar aquela pessoa para que ela siga o caminho correto, para que lá na frente ela não tenha problemas. Sim, né? sim. O interessante hoje, é que a gente conversou mais cedo do MEI, que o MEI é a porta de entrada para você se formalizar, sair do CPF e ir para o CNPJ. Porque fazendo esse caminho de migrar do CPF para o CNPJ, a gente consegue avaliar a questão do planejamento. Porque no CPF é muito vago. Você como autônomo, você pode fazer tudo. E no CNPJ não. Quando você já tem certeza do que quer atuar, você já, no seu cadastro mesmo você já coloca, eu quero trabalhar com isso, isso e isso. Você tem que trabalhar em cima do que você selecionou. E assim a gente vai seguindo. Porque se a gente não tiver essa organização, Deus o livre, um fisco pega a gente, a Receita Federal, se pega a gente no CPF, a gente vai pagar 27,5% em cima do que a gente faturou no ano. Muito pesado. Se a gente for pela empresa, se o fisco pegar alguma coisa irregular, a gente vai pagar de 4% a 6%. É muito melhor a gente pagar pela empresa do que pagar pelo CNPJ. Muito mais vantajoso. É pela empresa do que pelo CPF. Muito mais vantajoso. Se Deus livre acontecer um baque desse, a pessoa já está um pouco mais resguardada. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas, às vezes até na informalidade, como você disse, na questão do autônomo, fazendo compras com CPF. Existe algum problema também de repente estourar a compra no canto do campo todo? Tem algum problema também? Tem sim. Quando você faz muito giro no CPF, isso quando você não é atuado no CPF, pelo CNPJ, eles travam logo de você estar comprando. Pronto. Impede logo de você estar comprando pelo CNPJ. Já lhe trava logo tudo, entendeu? Se você buscar estar seguindo de forma regular. E quando você comprar muito no CPF, comprar muito mesmo, eu não sei determinar um limite. Mas quando você comprar bastante,
Se a Receita Federal não lhe pegar, o fisco estadual lhe pega e bota para você pagar 20% em cima do que você comprou. É muito pesado. Por isso que realmente requer todo um planejamento. Pela empresa acaba sendo mais barato. É melhor a pessoa ficar resguardada, levar um baque na empresa do que no CPF. Então, assim, a orientação hoje do contador Alan é o seguinte: você está fazendo compra exagerada no seu CPF, é melhor você abrir uma MEI. É melhor abrir uma MEI, se organizar. Se organizar. Se realmente você vê que ainda vai estourar o MEI, você já sobe o degrau, abre a empresa de maior parte. Por isso que faz parte do planejamento. Do CPF até o CNPJ, independente do porte. Mas o conselho que fica é: se você movimenta muito seu CPF, busca um MEI, busca fazer um MEI. Porque daí você começa devagarzinho, você começa a entender como é seu giro. E daí, a depender você de ver como é o potencial do seu comércio, aí você vai ver se realmente faz sentido você crescer ou você fica com um MEI por mais um tempo. Eu sou MEI, trabalho numa área, querendo trabalhar noutra área. O mesmo MEI pode abrir outro MEI ou a empresa também pode abrir outra empresa? Como é que pode? Essa aí, ela. Então, quando a gente abre o MEI, a gente só pode ter aquela empresa. Pessoas que têm MEI, hoje só podem ter uma empresa. Não lembro realmente do número da lei, mas tem uma lei que determina isso. Porque se a gente... tá tendo um nome, MEI, microempreendedor individual. Não pode ter mais outra. Tanto é que se você for tentar participar de outra empresa, tem uma empresa já aberta, vou tentar ser sócio dela, você vai ficar com impedimento. Você não pode, porque já tem uma MEI. Você tem que ficar exclusivamente com aquela empresa. Mas se por acaso vê que a oportunidade de fora faz mais sentido, aí você vê se fecha seu MEI ou se transforma seu MEI de um porte maior. Porque você transformando seu MEI de MEI para uma ME, uma empresa de pequeno porte, você consegue já participar de outras empresas. É importante isso, porque às vezes o cara tem um comércio, de repente quer abrir outra área, então no caso ele vai ter que evoluir para uma pequena empresa para poder também abrir isso. Né? E ainda tem alguns casos que o MEI não pode exercer certas atividades. Por exemplo, eu tenho MEI hoje de... eu sou pedreiro. Tenho MEI e tal, formalizado, pedreiro formalizado. Aí eu quero uma construtora. Construtora não pode, porque a empresa é apta somente para empresa de maior porte. Aí você teria que adaptar ou o seu MEI para transformar na construtora ou ficar como pedreiro mesmo, porque não pode exercer as duas, porque o MEI também tem limitações à questão de atividades. Você não pode exercer qualquer coisa. Importante, né? Tanto hoje a gente vê também muita questão do serviço público. As participações, a MEI, pequena empresa, grandes empresas, todas podem participar de licitações na questão dos serviços públicos ou só empresas de maior porte? Todas estão aptas a participar. Só que, querendo ou não, por licitação, as próprias prefeituras têm mais interesse em empresas de maior porte, porque ela oferece mais preço, oferece mais concorrência, coisa que o MEI que está começando não tem esse potencial ainda. Por isso que o seguinte, eu tenho uma empresa, eu vendo, por exemplo, vou participar de uma licitação de material de construção. Eu vendo a mercadoria 100. Tem uma empresa maior que ela vende o mesmo produto por R$80. Mas ela tem todo um planejamento, tem toda uma organização que permite ela vender R$80. Para a licitação é mais vantajoso isso, porque é mais barato. Para mim que eu vendo assim, realmente não faz sentido. Mas todos têm essa permissão de participar da licitação. Você estando com a empresa de dia, não tem impedimento nenhum. A questão realmente é a concorrência, que para a empresa de maior porte é maior. Às vezes eu vejo conversando com o pessoal, aí o pessoal diz assim: acho que eu vou participar de tal coisa, tá, isso, aquilo. Eu abri o MEI, eu posso participar de alguma licitação assim já logo, ou eu tenho que ter uma documentação, que às vezes o pessoal pensa que é só assim, abrir o MEI, tem aquele documento do MEI, saiu tudo ali, como você disse, num dia só você já sai com o documento. Ou eu preciso de outra documentação também, procurar pelo contador alguns documentos, porque eu sei que precisa de certidões, algumas coisas a mais.
E o pessoal às vezes não vai. Não, tem isso aqui, eu vou com isso aqui. É assim ou precisa de alguma certidão? Então, quando a gente abre um MEI, uma empresa, tá com uma empresa. Quando a gente abre empresa, é que nem você falou, precisa de certidões, precisa de documentos que não saem de imediato. Hoje, se eu abrir empresa, só vai sair o principal, o CNPJ, o contrato da empresa, que me permite fazer as movimentações iniciais. Mas se eu quero participar de uma licitação, opa, tem uma licitação que vai acontecer, então a prefeitura já começa a organizar, abre de forma antecipada, e nesse meu tempo daqui para a licitação ocorrer, você já começa a correr atrás de outros documentos, tais como essas certidões. Tem uma certidão que só sai na caixa. Quando a gente abre a empresa, ela não sai de jeito nenhum. Você tem que ir na caixa, tirar um momento para ir lá, que é a certidão de FGTS. Se você não se organizar e tentar abrir a última hora, ela não vai sair de jeito nenhum e você acaba perdendo tempo. Porque realmente tem toda uma organização. Importante mesmo essa parte aí, justamente porque o pessoal para ficar bem informado. Outra coisa também assim que é importante para quem está em casa agora nos acompanhando, às vezes o pessoal só procura o contador que é igual o médico. Na hora do problema, o cara chega para o contador. O correto é estar ali pelo menos o período correto. É mês a mês, a cada 6 meses, a um ano. Como é que é isso aí? Porque às vezes eu costumo ver o pessoal fazer igual o médico. Adoeceu, chega lá para procurar. Se não quer, não pisa nem lá. Mas o contador é o médico das empresas. É a gente que dá o diagnóstico, avalia. Só que realmente é muito comum. O empreendedor, porque querendo ou não, o empreendedor foca no seu comércio. A preocupação dele é manter ele funcionando. Quando ele vem com a gente com problema, às vezes não é nem por má vontade dele, é realmente porque é muita coisa para ele dar de conta. Mas é muito comum isso daí. Aí quando ele vem, já vem com uma bola de neve. Mas a questão da frequência é que, a depender do porte da empresa, seja um acompanhamento mensal mesmo. Porque a gente faz aquela avaliação, a gente vê se realmente está apurando os impostos certinho e tudo mais. Entendeu? Então, o interessante é que seja um acompanhamento, a depender do porte, mensal. No caso do MEI, realmente não precisa. A obrigação do MEI é mais pagar a guia do mês, se não tiver folha de pagamento, mas se tiver folha de pagamento, aí precisa também de um contador de forma mensal. E a declaração, que é anual, somente. Mas a empresa de maior porte precisa realmente de um acompanhamento mês a mês. No caso, as empresas de maior porte com a procura, mas o mês é sempre bom, pelo menos um ano, a cada ano ou a cada 6 meses. Dá uma verificada, né? Isso, a cada 6 meses. Tá em dia, tal. Realmente estou em dia com isso aqui. Você pode ver no estado e no federal se eu estou devendo alguma coisa que eu não sei. Buscar com uma certa frequência. É um investimento que a gente... tem gente que realmente... eu sou MEI, não preciso de contador, não. Muitos hoje pensam assim. Toda a nossa categoria sabe. Mas, ainda assim, não tira o mérito de realmente precisar de um contador de uma certa frequência. Porque, querendo ou não, quando o cliente for atrás, já está aquela bola de neve. Melhor estar seguro. Prevenir é melhor do que remediar, né? Com certeza. Frank, tem mais participações, Frank? Fica à vontade aí. Tem sim, Nas. Tem o Davi Braia, ele pergunta aqui de novo. Gostaria de fazer mais uma pergunta. Misturar o dinheiro da pessoa física com o da pessoa jurídica. O bolso do dono com o da empresa ainda é o maior vilão das finanças? E como resolver isso? Então, isso é uma das coisas que mais sangra hoje a empresa, é isso. Porque você não tem controle do seu financeiro pessoal e nem muito menos da empresa. Você, basicamente, descobre um santo para cobrir outro. E quando você vai cobrir o santo, que é o seu, toda a empresa está sem e vice-versa. E não é interessante isso. Isso é um dos problemas que mais acontece. O que a gente pode fazer para evitar essa situação é falar aquilo que eu falei no início, que é fazer um prolabore. Avalie todos os meus custos da empresa por mês. Faturo 10 mil por mês. Meus custos saem cerca de 6 mil mês. Os 4 mil, que é certo ficar sobrando, ou invisto na empresa, ou esse dinheiro eu posso tirar como distribuição de lucros. O lucro da empresa eu vou botar no bolso. Porque você não pode estar sangrando todo mês, não. O interessante é que você faça isso de mês em mês. Vou tirar meu dinheiro por mês. Não toda semana ou quando eu estou precisando. Faltou dinheiro meu, pessoa física, no meu CPF, eu vou tirar da empresa. Não.
Você tem que buscar realmente uma organização, sei meus custos da empresa, sei mais ou menos a média que eu faturo, vou tirar os custos aqui, paguei minhas contas, no final do mês eu tenho esses 4.000 livres e boto no bolso. Fazendo essa separação, você consegue tanto organizar a sua empresa, como consegue organizar o seu bolso, pessoalmente, né? Controlar a sua finança pessoal. Importante mesmo. Tem mais alguma interação, Frank? Aproveitar, Alan, quero aqui agradecer a sua participação, mas quero deixar justamente o importante. Como procurar o Alan Delon para que ele possa prestar todo esse serviço, que a consulta hoje foi grátis. Mas vai ter gente precisando de, com certeza, os seus serviços para que possa estar em dia e colocar sua empresa, seja você empreendedor, pequeno, grande porte, está sempre a ter crescimento, que a gente começa pelo pequeno, mas quer alcançar, como diz, um patamar maior. A gente tem que sempre pensar em crescer, porque o que mais acontece hoje é de gente que abre o MEI e quer ficar no MEI, justamente pela questão da burocracia, todo mundo de custos que entra, mas se sua empresa tem muito potencial, não tem por que a gente tá segurando o freio. A gente tem que meter a cara. A gente só sabe quando tá de dentro. Tendo um planejamento certo, dificilmente você vai ter um tropeço. Então, para você que está em dúvida e quer saber se realmente faz sentido abrir seu comércio, continuar na pessoa física, abrir um MEI ou uma empresa de maior porte, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, 839-9624-0814 ou no Instagram, que é mais fácil, o Alan Contador. Não tem erro, é o Alan Contador, só tem Mais erro. rápido, né? Mais rápido. E se por acaso você quiser uma visita, também estou na cidade de Pilões, meu escritório localizado no mini shopping de Luciano Lopes, que é em frente ao cemitério, um ponto comercial lá, não tem erro. Você chegou em Pilões, de frente ao cemitério, tem um comercial lá, você entrando, eu estou lá dentro, à sua disposição. Alan Delon, eu quero agradecer demais a você pela participação com a gente, ter vindo de Pilões, trazido essas informações importantes, tirado a dúvida de muita gente, que essa seja a primeira de muitas vezes que você venha para enriquecer o nosso podcast também de informações para o pessoal. Uma matéria gratuita dessa toda semana, se me convidar. Muito obrigado, também agradeço a oportunidade e agradeço também a Frank, que tá ali. E muito obrigado a todos vocês que também me assistiram, Deus abençoe vocês e um abraço. Muito obrigado mesmo. Reclamar da professora Wanda que não veio, né? Pois é. Deixou, olha, só, se não fosse o pai do Alan para vir aqui com ele tinha vindo sozinho, né? Quer dizer, ela aproveitou, o frio chegou antes, ela foi esquentar, né? Ela aproveitou antes de vir para cá, o negócio é depois, o after, né? É assim mesmo, terão outras oportunidades. Chegou mais uma mensagem mais? aqui, vamos ler para não ficar devendo a ninguém. Né? Tem o Jorge aqui com a gente aqui, contador fera da Paraíba. Jorge? Jorge, rapaz. Esse é o contador forte que veio também lá de Rondônia, mas hoje mora em João Pessoa. Tive o prazer de conhecer, hoje meu parceiro forte. Que a gente divide sistema, a gente tem uma parceria, troca ideia. Assim, a gente é um tipo de contador que não tem frescura. Eu me identifiquei muito com ele porque ele é do tipo que gosta de aprender. Se não sabe, aprende na marra. Mas o negócio é não parar no tempo. Não desistir de forma alguma. Desistir. Chega uma situação, uma bomba, tá aqui, ó, vou resolver. Ele é do mesmo jeito que eu e melhorei muito também por conta dele, porque, que nem eu falei, a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. Se a gente convive com gente que busca ser melhor, a gente melhora também. E quero mandar um abraço, que eu não sei se ele está presente, mas é outro parceiro forte, é o Alisson Pereira, sócio da Ápice Contabilidade de Guarabira. É meu parceiro. Todo dia, não tem um dia que eu não falo com esse cara, que ele também fortalece muito, abre ideias e, enfim, um abraço, Deus abençoe. Tem o Ronaldo Pereira, boa noite, Frank, Inácio e o Alan. Esse esclarecimento é muito importante para todos, porque ninguém quer mais trabalhar como CLT. É verdade. Melissa Brito, que essas coisas tá... Ex-referência, o melhor de Pilões e região. Parabéns por sua dedicação e competência. Já que as categorias pagam muito pouco, Deus abençoe a todos. Cumprimento do CLT que eu tinha falado. Ariane também participando. Obrigado a todos aí por ter
participado do chat aí, viu? Vocês estão de parabéns aí, muito obrigado. Muito mais uma obrigado vez. a todos, viu? Você, Inácio. Já vem contadora nova aí também ou vai para outra profissão? A gente esqueceu de pular essa parte, a filhinha. A filhinha, rapaz. Ela já tá aprendendo a contar o bolso do papai? Meu pai tá de prova. Quando pega o dinheiro, papai guardou, papai guardou. Ela já tá sabida já. Ela vê dinheiro. Quando ela vê dinheiro, a primeira coisa que ela vem, vou botar no bolso. Botar no bolso. Ou pra comprar din-din, que ela gosta. Olha aí. Ela pega logo comprar din-din, comprar din-din. É uma benção. Mas um dia, a gente não sabe, né, dos gostos da gente, que a gente educa. Mas um dia eu quero que ela entre na área de medicina, principalmente como médica. Porque na minha família já tem, assim, pessoas da área administrativa, da família da minha esposa também, mas falta médico. Tem que Tá ter faltando? médico. Tá faltando médico. Vamos fazer a menina virar médica. Olha aí, coisa boa. Né? E se ela fizer igual, o seu sonho era uma coisa e seu pai disse assim, não, vou indicar pra isso, e ela mudar também. Vai tirar desse, né? O mundo tá aí. Se for bom pra ela, eu apoio Eu também. também. Eu só quero o melhor pra ela. Mas, que não falei, se a família tá... Vamos fazer médico. Mais uma área. A área, né? Vamos ampliar. É. Pelo menos o contador para fazer a contabilidade da médica já tem. Já tem, eu já tô esperando já. Alan, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Igualmente. Que você siga essa jornada. Eu acho bonito assim as pessoas como você fala aí. E eu admiro. Para mim, a pessoa quando diz assim, o não eu já tenho, eu quero sim. E é o que você diz aí. Eu já sei que tem aquele negócio ali difícil, mas eu vou atrás do que é certo. Eu vou batalhar, vou aprender, vou conseguir. E é isso que faz as pessoas crescer. E crescer com essa humildade, com esse jeito. Apesar do seu conhecimento, da sua sabedoria, você não deixa transparecer aquela arrogância que muita gente transparece, né? Quando sabe muito. Não, ao contrário, você tem uns pés no chão, a simplicidade. E é isso que faz crescer, viu? Isso mesmo, porque desde sempre eu busco ser íntegro, ser pé no chão. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sou modesto, eu não sei onde eu quero chegar, porque eu não tenho meta. Eu quero 150 clientes, 200, não. Eu quero o suficiente para me viver bem e poder dar oportunidade para outras pessoas. Porque eu sei o quanto foi difícil eu conseguir entrar na área. Mas Deus é tão bom que Ele com o tempo, me ofereceu oportunidade e capacidade para correr atrás. E o mais importante ainda é quando você consegue chegar lá e consegue manter os clientes que você tem e alcançar novos. É sinal que o seu trabalho é bem feito. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, parabéns. Obrigado mais uma vez. Mandar um abraço para toda a turma de Pilões. Obrigado pelo carinho de vocês, tá certo? Receba o nosso grande abraço. Aproveitem aí, né? O caminho do frio chegou aí, né? Já tô sentindo. Ele falou que o frio aqui tá maior do que lá, né? Mas tá mesmo. Frank, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado aí pela parceria. A todos que estão no chat, que Deus abençoe vocês, tá certo? Quinta-feira a gente volta. Se Deus não me chamar antes, eu venho. Se ele me chamar, aí Frank vem fazer o podcast sozinho, é o jeito, né? Grande abraço, gente. Que Deus abençoe vocês.